Saudações. Vim falar sobre o sofrimento de tratar documento em janeiro. Meu bilhete expirou em janeiro. Então teve um dia, acordei 4 horas para ir em táxi da samba. E o táxi estava aí, quase a identificação, o taxista me falou, puto, em frente à identificação tem muita gente, esse tipo vem tratar bilhete. Eu falei, cota não, são 4 horas, essas horas, todo o grupo. Esse talvez é o grupo de vigília da igreja. Ou morreu alguém, pobre gosta bem. Nos óbitos ficam ao lado da estrada. Cheguei já na identificação, desci. Fui perguntar, bom dia, é todo o grupo aqui em frente da identificação, é o quê? Um cota me falou, puto, veio me tratar bilhete. Acordaste tarde? Eu falei, 4 horas. Disse, acordaste tarde, puto. Aqui a lista começa às 17 horas do dia anterior. Falei, dá então sua lista. Ele disse, a lista não é essa aqui, essa é a lista número 1, vai na lista número 5. Fui na lista número 5, eu seria o indivíduo número 140. Fiquei malaica, falei, não vou escrever. Ele disse, também já deram senha, mas só deram 30 senhas. É melhor ir embora na ilha fica vazio. Apanhei meu táxi da Mutamba para a ilha. Chegando lá na ilha, também estava lotado. A identificação da ilha, a única identificação em que o diretor dá informação, se não outras identificações não informam nada. E na identificação da ilha atendem mais ou menos 150 a 140 pessoas. O mambo que me admirou é que os polícias e FAS só entram na identificação. Tipo, um dia antes ele fica em casa a pensar, não, amanhã vou ir na identificação, baby, engoma fato, vê se na pistola tem bala. E meta sabre, não esqueça sabre. Eu estava a pensar, se os FAI e o polícia vão uniformizar. Se médico e uniformizado vão falar mal. Se nós cunanga pegar o nosso não-terreito, os nossos dados, pegar o nosso bará, as nossas cartas de jogar com ele sueca, nós não vamos entrar. E falando sobre a identificação, tem identificação que a senhora que está lá dentro a trabalhar sai, chama alguém que... chama alguém que chegou tarde, você tenta reclamar, a dona já te fala, jovem, tá reclamar muito, na tua hora o sistema vai, jura, aquela tia tipo tem feitiço, e quando ela te atende, o sistema mesmo vai, e tem identificação, que até não te passam nenhuma informação. Você quer informação, vai no guarda. Por favor, quer sua informação, ele te fala, vai ficar aquele miúdo que tem. Você vai no miúdo, no lavador de carro, vai lá, ué, me informa só alguma cena, ele vai falar, tens que pagar, ué. Você lhe dá 200, ele vai te falar, ué, a única informação que temos é que o guarda falou pela enchente. É melhor você vir amanhã, porque eles não vão conseguir. E tem identificação que o guarda pede 2.000 nas pessoas que chegaram atrasados. Ele vai pedir 2.000, vai falar, espera. Depois vai chamar aquela pessoa, você estava aqui às 3 horas, né? Só que depois foste em casa dormir, só voltaste agora, fica já aqui em frente. Você que está em frente, na fila, não dá para reclamar, senão não vai entrar. Eu sou de Cacoaco. Epa, identificação de Cacoaco é minha mãe, aquele mambo me mata. Lá não tem lista, não tem senha. Que cansa mais é entrar no banco para pagar o dinheiro. No banco BPC de Cacoaco, há dias, você vai 7 horas até 14h30, você não entra. Pior é quando pagam o dinheiro dos antigos combatentes, aquele banco me dá graça. Aquele banco é lento, BPC de Cacoaco. Você pode fazer 2 dias aí no banco, não estás conseguindo entrar no banco para fazer o depósito. E os funcionários do BPC, você lhe dá 500 para o bilhete, o valor é 455, ele nunca tem troco de 45, mas se for militar ou polícia, tem troco. Você insiste, ela fala, não tem um troco, me dá bem de graça. E também, outra coisa que me fecha, na identificação de Cacoaco é que nunca te dá um bilhete no dia previsto. Ela te fala, vem depois de 2 dias. Você quando ir lá, por vezes a funcionária não está, vai dizer noutra pessoa, senhora, vim buscar o bilhete, a senhora vai falar, que está atendendo sou eu. Olha mesmo bem na minha cara, quem está atendendo sou eu. Moço, cuidado,
a pessoa que está atendendo não está, filho dele está doente, vem depois da manhã. É por isso, quem é de Cacoaco, ele sabe, trata o bilhete hoje, ele fala vem depois da manhã, ele só vem uma semana depois. E estava a pensar em na SIAC, meu irmão, SIAC enche, bué, SIAC enche, na SIAC, por vezes até a dificuldade está a entrar, também a pessoa que ocupa um lugar mete em pedra, jura. Eu cheguei à conclusão que em Luanda é impossível tratar 4 documentos num dia. Em Luanda é o único sítio onde os polícias militares metem roupa, metem uniforme para ir tratar bilhete. Em Luanda é o único sítio onde pedra ocupa lugar de pessoa numa identificação. Em Luanda, para você tratar bilhete, não pode pôr calça apertada, não sei porquê, falam na foto, não vai sair bem. Um senhor foi com a calça bem larga, ele falou, senhor, está a gastar muito tecido na calça, então às vezes demorou muito tempo, não entra. Calça rasgada não aceitam. Indivíduos com cabelo comprido não aceitam. Indivíduos com traços na cabeça, desenhos na cabeça, na sobrancelha, não aceitam. Indivíduos com t-shirts, camisolas assim, não aceitam. É para me dar graça. Em Luanda é o único sítio onde a pessoa para tratar bilhete tem que dormir lá. Eu assim vou cancelar esse vídeo porque estou a dormir na identificação, preciso tratar bilhete. Eu não vou pagar gasosa porque os guardas de tanto lhe dar gasosa podem ter diabetes. Eu não quero que ninguém tenha diabetes, é por isso que estou a avisar. Se quer tratar bilhete, se prepara. Você que terminou o ensino médio, estudaste com cédula, estás a tratar seu bilhete para ir na faculdade, estás a dificultar a nossa vida. Você que é conanga, estás a pensar que vais ter emprego, estás a tratar de documento em janeiro, estás a dificultar a minha vida.